vão ter até 5 dias úteis para dar respostas ao Ministério da Justiça depois da revelação de um rombo bilionário na contabilidade da empresa. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou as lojas americanas a prestar esclarecimentos sobre os impactos que os consumidores podem ter com as dívidas da empresa com bancos. O valor divulgado alegava inicialmente 20 bilhões, mas esse número subiu para 40 bilhões de reais após uma revisão. Segundo o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor quer entender os seguintes pontos: quais impactos imediatos sobre os consumidores, quais os impactos a médio e longo prazo e quais as políticas e canais de solução de eventuais conflitos para os consumidores. A Senacom monitora condutas que possam caracterizar infrações nas relações de consumo com repercussão nacional. O prazo para a resposta vai começar a contar a partir da data de recebimento da notificação. Caso a empresa não encaminhe os esclarecimentos no intervalo estabelecido, pode sofrer punições. Além dos pontos de venda físicos, o Grupo Americanas detém as marcas Americanas.com, Shoptime e Submarino. Na quinta-feira, dia 12, o presidente da varejista pediu demissão após revelar que um total de 20 bilhões em dívidas não tinha sido lançado no balanço da empresa. No dia 13 de janeiro, foi revelado que a dívida total ultrapassava 40 bilhões de reais. No mesmo dia, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma tutela antecipada que suspende qualquer bloqueio, sequestro ou penhora de bens da loja Americanas até que o grupo apresente um plano de recuperação judicial. No dia 14, um banco de investimentos, que é um dos principais credores da Americanas, recorreu da liminar. E a situação das lojas americanas desperta preocupação no mercado, nos funcionários e também no governo. Vamos agora com Pedro Bonenberger. Vinícius, para a gente começar nessa história, eu acho que vale explicar o que aconteceu no caso da Americanas. A Americanas é uma rede de distribuição, né, uma loja de varejo. E esse tipo de setor, eles trabalham com o que a gente chama nesse mercado de risco sacado. O que é esse risco? Quando você vai lá no site da Americanas, um exemplo aqui, compra algum produto parcelado no seu cartão, essa loja te entrega esse produto, mas ela tem que pagar à vista os fornecedores, né, as empresas que fornecem aquele eventual produto que você comprou. É aí que entram instituições bancárias, instituições financeiras. Basicamente, essas instituições, elas pagam esses fornecedores e essas redes de varejo, elas têm que pagar esses bancos depois, é claro, com alguns juros, né? Então é como se fosse uma espécie de empréstimo. E tudo isso é calculado com base nas dívidas que essa empresa de varejo contraiu e também com base nessa dívida já adquirida com as instituições financeiras. O que aconteceu no caso da Americanas foi um erro contábil. A gente não sabe se esse erro apenas por uma situação que não era prevista pela empresa, né, um erro comum, um erro humano, ou por um erro de má fé, né, um erro intencional, o que vai ser investigado por autoridades competentes em um segundo momento. Mas esse erro acabou resultando agora no segundo diagnóstico, nesse déficit de 20 bilhões de reais, o que colocou a companhia numa situação absolutamente lamentável e que coloca em risco o futuro da própria companhia também, que nesse momento está criando um plano de recuperação judicial. Hoje, inclusive, um dos bancos envolvidos nesse caso, o BTG, ele conseguiu na justiça um bloqueio de mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais nas contas da Americanas, para ter garantia nesse processo de recuperação judicial que a instituição financeira vai ser ressarcida, né, pela Americanas em qualquer tipo de caso, em qualquer tipo de circunstância. A Americanas, que passou nesses últimos anos por uma perda gigantesca de valor de mercado e também de valor das ações, viu, Vinícius? Para a gente ter uma ideia, um levantamento feito pelo G1 mostrou que lá em 2020, quando nós tínhamos ali aquele pico, né, do valor das ações, do valor da Americanas, o valor da empresa era orçado em mais de 122 bilhões de reais, 66 bilhões de reais, e 122 reais custava o preço da ação, uma única ação. Nesse momento, depois da crise toda financeira instaurada nas lojas americanas, o valor caiu de 66 para 1,7 bilhões de reais
Veja só a situação lamentável. E a ação unitária, R$ 1,94, de 122 para R$ 1,94. Realmente é algo lamentável. A gente deve ter uma comparação que é fácil de ser feita, né? As lojas americanas que são conhecidas pela venda de chocolates, como é o caso do Kit Kat, né? Chocolates a preços muito baratos, acessíveis, menos de R$2. E hoje uma ação da empresa custa até menos que esses chocolates que a tornaram famosa aqui no Brasil. É uma loja de grande expansão e relação nacional, né? Ela está em todo o país, está em processo de recuperação judicial. A gente espera que isso seja feito da melhor forma possível, para que fornecedores, clientes não sejam prejudicados em meio a esse processo. E é claro, a gente lamenta que uma empresa desse porte acabe passando por uma situação financeira. Investigações precisam apontar se essa situação da Americanas foi um erro, né, contábil, ou se tratou de uma ação de má-fé da empresa. Isso também é preciso deixar claro no final das investigações que estão em curso nesse momento aqui no país. Vinícius.